Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar sobre as minhas leituras de março. O primeiro livro que eu li em março, ou melhor, que eu li ao longo de todo março, eu já fiz um vídeo específico pra ele, que foi Poética, de Ana Cristina César. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser assistir. Foi o livro que a gente discutiu no Leia Mulheres daqui de Salvador, no mês de março, e foi o livro que acabou sendo discutido na grande maioria dos Leia Mulheres do Brasil. Então acho que todo mundo já deve conhecer. Foi um livro que eu tive muita resistência pra ler a princípio, mas que no fim eu acabei gostando bastante. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais de detalhes sobre o livro, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque é muito difícil falar de poesia. Então, eu fiz o meu melhor lá no vídeo pra expor pelo menos algumas das razões pelas quais eu acho que vale a pena ler esse livro aqui. Esse mês eu li também esse incrível e fabuloso livro que a Gláucia me deu. Gláucia tinha dito que esse livro foi possivelmente um dos piores livros que ela já leu na vida. Eu não acreditei, eu juro que eu não acreditei. E aí ela me enviou o livro e falou assim, isso não é um presente. Como eu tinha expectativas tão baixas, porque, né, por causa dessa declaração de Gláucia, eu acabei não achando tão ruim assim. Não chega a ser um livro bom de forma alguma. Mas eu acabei não achando tão ruim assim. O problema O Diário do Sr. Darcy, o Diário de Mr. Darcy, é que ele não é um diário. Pra vocês terem uma ideia do que a escritora faz, ela reconta a história de Orgulho e Preconceito sob a perspectiva do Sr. Darcy. Só que os registros no diário são assim: dia 25 de fevereiro, hoje eu conversei com Georgiana. E aí tem a transcrição do diário, ou do diálogo. Então assim, isso não é um diário. E outra coisa, a linguagem é uma linguagem super pobre, super simples, que não faz justiça nenhuma aos personagens que Jane Austen criou. As poucas partes em que o livro tem uma linguagem boa é porque foi literalmente copiada de Orgulho e Preconceito. Então eu acho que esse livro não acrescenta nada pra quem é fã. E eu acho que se você ainda não conhece a história, eu não acho que esse seja um bom lugar pra começar. Então, eu não sei pra quem esse livro serve exatamente, porque ele não é engraçado, ele não entretém, ele não é muito bem escrito. E tem algumas partes aqui que a linguagem é completamente moderna, sabe? Gláucia até enfatizou lá no Scooby uma parte em que um amigo do Sr. Darcy descreve o Sr. Darcy como uma figura. Uma figura, imagine, no século XIX na Inglaterra. Aí a gente fica sem saber, né, se é uma paródia, se teve alguma coisa na tradução que se perdeu. Mas em geral é um livro que eu não recomendo. Eu li porque eu realmente não acreditei em Gláucia, mas nem consegui me divertir com ele. Eu só não achei tão ruim porque ela falou que foi um dos piores livros que ela já leu. E eu já li livros piores do que esse. Acreditem, já li livros piores do que esse. Outro livro que eu li em março foi esse aqui, O Despertar, de Kate Chopin. Esse livro foi o escolhido para ser lido no Clube dos Clássicos Vivos, lá do Facebook, que é organizado pela Cláudia, de Uma Mulher que Ama Livros. Esse livro ele ficou famoso, muito famoso, por ter sido proibido em diversos países, inclusive nos Estados Unidos, onde ele foi lançado, por ele ter um conteúdo moralmente duvidoso. Essa protagonista desse livro é a Edna Pontellier. Ela é a versão de Kate Chopin de Emma Bovary, de Madame Bovary, de Luísa, de O Primo Basílio, e da própria Ana Karenina. Ou seja, é uma mulher que está aprisionada dentro de um casamento, é uma mulher que está aprisionada pelas expectativas sociais, é uma mulher que ela não ama ser mãe, mas ela se sente obrigada por todos ao seu redor a amar ser uma mãe. E chega um determinado momento da história, vocês podem imaginar pelo título, em que ela começa a questionar todas essas imposições sociais. E é muito interessante que esse livro tenha sido proibido, porque ele é um livro que ele é muito mais sobre as reflexões internas da personagem. Eu gostei muito de Edna, ela é uma protagonista muito corajosa, muito certa de si mesma. Eu achei interessante que os questionamentos dela são questionamentos com os quais eu me identifiquei em pleno século XXI. A gente sabe que nós, como mulheres, ainda sofremos muitas pressões sociais
Porque se nós não queremos estar em um determinado papel, que normalmente é atribuído à mulher na nossa sociedade, existe uma pressão muito grande da família, dos amigos, de todos ao seu redor, para que você se enquadre naquele papel. Então eu acabei me identificando muito com a Edna. A pressão que ela sofre é uma pressão que repercute nas emoções dela, nos sentimentos dela, de um jeito que a princípio ela não consegue compreender. Mas ela começa a compreender melhor isso ao longo do livro. É uma história muito bonita sobre amadurecimento, sobre autoconhecimento, sobre paixão, sobre amor, sobre liberdade. Eu acho que especialmente esse livro fala sobre liberdade. Eu acabei gostando mais dela do que das outras protagonistas que eu mencionei, porque ela não fica só no papel da coitadinha, da sofredora, da vítima. Ela realmente toma as rédeas da vida dela. Se vocês já leram esse livro, vamos discutir aqui embaixo. É um livro que eu não vejo muita gente conversando sobre ele, mas é um livro que eu gostei bastante. Quando eu terminei de ler, eu fiquei até bem emocionada com essa história aqui. Outro livro que eu li também esse mês foi esse aqui, é bem curtinho, Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie. Eu acho que quase todo mundo já deve conhecer esse livro, porque ele vem sendo bem discutido nas redes sociais. Originalmente foi uma palestra que a Chimamanda deu, e aí depois essa palestra foi transcrita, e agora esse livrinho aqui que foi lançado pela Companhia das Letras é bem fininho mesmo. Acho que nesse tamanho aqui tem 50 páginas. Dá pra ler assim em meia hora. É bem interessante, a Chimamanda conta aqui um pouco da história dela enquanto mulher, né, na África. E tem algumas coisas aqui que a gente vai de cara identificar com o Brasil. Um exemplo que ela dá é que quando o garçom chega com a conta, o garçom sempre vai colocar a conta na frente do homem, independente de quem tenha mais dinheiro ou não. Ela dá alguns outros exemplos aqui também, como em Lagos, onde ela vivia, a cidade onde ela vivia, as mulheres não podem entrar em algumas boates e alguns bares sozinhas, então elas têm que ficar na porta pedindo para algum homem, pelo amor de Deus, entrar com elas. E a consequência disso é que muitas vezes elas se sentem obrigadas a ficar com esse homem durante a noite, por ele ter feito a grande gentileza de colocá-las pra dentro. Então tem um pouco da história pessoal dela, tem um pouco do que ela acredita que seja feminismo, tem um pouco também do preconceito que as pessoas têm por ela ser feminista, ela dizendo que em alguns momentos ela preferia não se identificar como feminista, ou se identificar como uma feminista e fazer questão de explicar: olha, eu sou uma feminista, mas eu não odeio os homens. Olha, eu sou uma feminista, mas eu não sou lésbica. Porque o título feminista, ele traz todas esses preconceitos atrelados que são muito difíceis de as pessoas esquecerem, que muitas vezes uma feminista pode ser simplesmente uma mulher como qualquer outra, querendo a igualdade entre os sexos. Eu achei bem interessante, eu acabei assim achando um pouco simples demais. Todo mundo falava que era super legal essa palestra, e realmente né? Mas eu queria, não sei, eu queria mais, eu queria que ela falasse um pouco mais, ou que ela escrevesse um pouco mais sobre o tema. No fim das contas ficou muito mais um relato pessoal, apesar de bastante interessante, do que um aprofundamento sobre o que ela passou, sobre o que ela viveu. Não sei, eu queria mais mesmo, mas eu gostei, eu acho que é uma experiência legal. Eu acho que se a pessoa não conhece nada sobre o feminismo, eu acho que, inclusive se for um homem, essa é uma leitura que pode beneficiar os iniciantes. Pra quem já tá um pouquinho mais avançado, eu achei um pouco simples demais, um pouco básico demais, mas ainda assim interessante. E aí o último livro que eu li esse mês foi... Esse mês não, né? Abril já tá terminando. Mas o último livro que eu li em março foi A Vida dos Elfos, de Muriel Barbery. Eu tava bem ansiosa pra ler esse livro, porque A Elegância do Ouriço é um dos meus livros favoritos, assim, da vida. Um livro que eu gosto muito, inclusive o filme Porco Espinho, que é baseado em A Elegância do Ouriço, é um dos meus filmes favoritos também. Então eu tava bem ansiosa pra ler A Vida dos Elfos, mas infelizmente foi uma grande decepção. Eu não sei o que aconteceu aqui com esse livro, que eu achei que nem parece escrito pela mesma pessoa. A Vida dos Elfos conta a história de duas meninas
que foram criadas separadas uma da outra. Uma foi criada na Itália, outra foi criada na França. Elas duas são órfãs, mas por algum motivo elas têm uma conexão, uma espécie de conexão mística, espiritual, que acaba ligando uma à outra. Uma das meninas é super ligada à natureza, ela consegue às vezes até entender os animais ou falar com os animais, comunicar com eles. A outra menina tem um grande envolvimento com a música, ela é apaixonada pela música e ela é uma autodidata. Então ela ouve uma pessoa tocando piano e aí ela já tá tocando piano perfeitamente, melhor do que todo mundo. Então existe no livro essa questão do místico, do mundo que parece não ser o nosso. Existe aqui um toque de fantasia em tudo. Pelo título vocês já podem imaginar qual é a explicação para esses fenômenos, vamos dizer assim, que eu tô explicando. Mas o problema com o livro é que apesar de a história ser interessante, apesar de a premissa ser interessante, a gente vê que a história vai se encaminhando para uma possível batalha entre esse mundo, né, que é o mundo dos elfos, esse mundo místico, e o mundo dos humanos, que é o nosso mundo concreto. A premissa da história é bastante interessante. Eu não consegui me identificar com absolutamente nenhum dos personagens. Eles são, assim, as duas meninas principalmente, elas são perfeitas. Elas não têm absolutamente nenhum defeito. E por conta disso, elas me pareceram personagens extremamente planos. Eu não consegui me identificar, não consegui sentir empatia por nenhuma das duas. Ao invés de elas serem retratadas como humanas, elas são retratadas como seres da floresta, ou faunos, ou criaturas mitológicas. Então, apesar de ser bonito em alguns aspectos, é uma coisa que a gente assiste de fora, como se fosse um quadro que a gente tá vendo. E a linguagem da Muriel Barbery é uma linguagem extremamente complicada nesse livro. Eu não sei se ela quis trazer um pouco da questão do conto de fadas, que tem uma linguagem um pouco mais elaborada. Não sei se ela quis colocar uma névoa sobre a história para deixar a história mais misteriosa, mas a linguagem é tão complicada que em alguns trechos do livro eu lia e eu não entendi o que estava acontecendo. A linguagem rebuscada, a linguagem que se enrola sobre ela mesma, que complica tanto que no fim das contas o que está acontecendo no livro você não está entendendo. Eu comecei a achar que o problema era comigo, pensei, meu Deus, eu não sei ler, eu desaprendi a ler, ou meu vocabulário é tão ruim que eu não tenho condições de entender o que está acontecendo nesse livro. Mas depois eu comecei a ler outras resenhas, comecei a ver outros vídeos sobre o livro e eu percebi que não é um problema meu. O livro realmente, ele ficou extremamente confuso por causa da linguagem. Eu não li em francês, que é o original, né? Então eu não posso dizer como ele é no original, eu não sei francês o suficiente para ler um livro desses, né? Mas em português, e eu acredito que seja um problema do livro em qualquer língua, pelo que eu li no Goodreads, porque no Goodreads tem gente de todos os lugares do mundo comentando o livro, e todo mundo comentou esse aspecto do livro, que é a linguagem muito complicada. E a linguagem ainda é um pouco metafórica, então, em resumo, é um livro que eu acho que se você vai ler, você tem que ler com a mente muito aberta, porque ele não é a Elegância do Ouriço. A Elegância do Ouriço é um livro simples, é um livro contemporâneo, é um livro com personagens lindas, maravilhosas. Então esse livro é muito diferente. É uma experiência de leitura que, se você quiser fazer, você tem que compartimentalizar a sua experiência com a Elegância do Ouriço e lembrar que você aqui vai ter uma experiência completamente diferente. Não sei, se vocês já leram, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Eu realmente não gostei. E ainda por cima eu descobri que esse vai ser o primeiro de 2 livros e eu não tô nem um pouco com vontade de ler o segundo livro. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo, que deve ser em breve, porque abril já tá acabando. Então eu vou voltar em breve com as minhas leituras de abril. Beijo!